mais uma parábola. O Senhor nos dê graça para entendermos e tirarmos lições preciosas desse texto. A parábola do administrador infiel é talvez a parábola mais intrigante de Jesus. Muito pelo final, né? Nós vamos tratar disso aqui. E o MacArthur, ele fala que por volta das 40 parábolas de Jesus, um terço é sobre bens e dinheiro, né? Nós fomos expostos semana passada com 2 parábolas pelo nosso pastor que tinham essa temática, né? Os irmãos vão recordar aí em Mateus 24 e Mateus 25. E muitas pessoas usam isso para o mal, né? E aí a gente lembra dos pregadores da prosperidade. Eles interpretam a parábola para o seu bem e não para o bem do reino de Deus, e enganam e carregam multidões com as suas interpretações malignas sobre as parábolas de Jesus. Então, essa é mais uma parábola desse grupo de parábolas onde Jesus vai tratar sobre o dinheiro. E diferente do que essas pessoas podem pensar, que Jesus está focado, quem já leu essa parábola, né, o que fica talvez evidente na primeira leitura, que Jesus está elogiando a impiedade do homem, e nós entendemos que isso não é possível. Nós não precisamos de muito esforço para isso, para entender que se Jesus estivesse elogiando a impiedade desse administrador infiel, Jesus teria pecado, né? O que é impossível. Logo, nós sabemos que há uma conclusão muito acima do que os homens ímpios podem entender nessa parábola. E aí, as Escrituras condenam o amor ao dinheiro. Aí a gente vai ler. Vou pedir ao irmão que abra em 1 Timóteo 6, 10 e 11 e leia para a gente. Isso. E aí Jesus, ele resume seu ensinamento sobre o tema em Mateus, no Sermão do Monte. Pedi a um outro irmão que leia aí Mateus 6, 19 a 21, versículos muito conhecidos de todos nós. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém. Então, estamos preparados para ler essa parábola. Alguns teólogos dizem que é a parábola mais difícil de ser compreendida. Então, nós temos aqui um desafio legal para nós meditarmos sobre e tirarmos conclusões de um texto que parece que nós não vamos tirar nenhum ensinamento espiritual para as nossas vidas, mas é Jesus ensinando. Sabemos que isso é impossível. Então, leiamos Lucas 16, do 1 ao 8. Disse Jesus, perdão, irmãos, aos que não abriram ainda. Lucas 16, 1 a 8.
Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Irmãos, veja que é assim que termina a parábola, onde, diferente do que nós vimos, e nós vamos tratar disso aqui, os finais do administrador mau, no capítulo 24, com o nosso pastor semana passada, o final é esse aqui. O final é o Senhor que foi roubado, elogiando o seu administrador, o administrador infiel que já tinha sido denunciado. E aí a gente vai pensar sobre essa parábola, começando para quem Jesus está contando essa parábola. E aí versículo 1 é claríssimo, mais claro impossível. Jesus está contando para os seus discípulos e o contexto é esse, diferente de algumas outras parábolas. Por exemplo, aqui mesmo no capítulo anterior, Lucas 15, né? Aí quem está só com device, como o nosso pastor Sam falou, não consegue ver aqui já as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, que está no capítulo 15 aqui. E no versículo 16 está tratando aos discípulos. Nessas parábolas anteriores, Jesus fala aos publicanos. Versículo 1 de Lucas 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E aí Jesus conta em sequência a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Ou seja, aqui no capítulo 16 nós temos um outro público. E a tônica é de discipulado. Os discípulos de Jesus estão ouvindo essa história. Ou seja, eles estão sendo cuidados, estão sendo doutrinados ali. E aí, entrando propriamente na história, o que nós temos é um personagem principal que Jesus chama de administrador infiel, para que não haja dúvida do caráter dele. Ou seja, para que fique claro para nós de que não tenhamos dúvida do que Jesus quer dizer com isso. Tá? Jesus não está propriamente elogiando a perversidade do administrador infiel. Então veja aí, continuação do versículo 1. Havia um homem rico que tinha um administrador, que é o personagem principal, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Nós temos um homem rico que provavelmente ele não estava a par dos seus negócios. A gente pode pensar nisso porque foi denunciado por um terceiro. O administrador aqui é o homem de confiança dele. Um terceiro veio e falou para ele: ó, você está sendo roubado. Seu administrador está esbanjando o seu dinheiro.
E aí ele vem e provavelmente confiava muito nesse terceiro, porque ele é enfático em chamar o administrador. Versículo 2, então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Ou seja, aqui ele pede para prestar contas, mas já diz que não pode continuar nela. E muito mais certeza tem o administrador. No versículo seguinte, disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Por que ele tem essa certeza, mais do que o próprio homem rico? Porque ele, de fato, roubou seu senhor. Ele esbanjou o dinheiro e provavelmente ele tinha, o que parece para nós aqui, é que ele tinha uma boa lábia, não é? Porque ele chama, mais à frente a gente vai ver que ele chama todos os devedores do seu senhor e os convence. Os convence a... Isso seria fácil, né? Porque está dando desconto para esses homens, mas mostra que ele tem uma boa lábia e consegue um bom poder de convencimento. E não é à toa que ele é administrador de um homem rico. Um homem rico que provavelmente era muito rico, porque ele não se aproximava do seu negócio, pelo menos desse negócio. Talvez, e aí a gente tem que lembrar que é uma história inventada por Jesus, e a gente vai além pensando, talvez esse senhor tivesse outros negócios, e ali ele estaria mais a par, vamos pensar assim. Então a gente entende que esse homem rico não estava ligado ou não estava a par dos negócios. Ele pede, no versículo 2, ele pede um relatório, presta contas. Ele pede um relatório e já sabendo, já imaginando que a denúncia feita era real. E aí, na continuação do versículo 3, que farei, pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Então, como já foi dito, esse homem provavelmente era um homem de boa lábia e talvez de boa aparência. Ele era um administrador e mostra pra gente que, diferente das outras parábolas, ele tem o risco de ser demitido. Logo, ele é um administrador livre. Ele não é um escravo, como nós vimos nas outras parábolas. Ou seja, ele está acima dos outros administradores, nesse sentido. E aí, por estar acima, ele tem um status. Ele tem um status. E ele se preocupa com o seu status, pensando, trabalhar na terra, aí a gente pode pensar trabalho braçal, né? E para muitos é uma vergonha, né? Pensar, por exemplo, o pedreiro. Tem gente que tem esse pensamento que é vergonhoso trabalhar como servente, né? Só que a gente sabe que tem muito pedreiro que ganha muito melhor do que muita gente que tá sentado no escritório. E o que a gente entende é que é um trabalho digno. Mas esse administrador aqui, ele está preocupado com isso. Porque ele tem um status. E ele, trabalho braçal, eu era um administrador de um homem muito rico. Eu tinha liberdade, eu tinha o poder de delegar e de manipular esse dinheiro do jeito que eu queria. Agora eu vou trabalhar um trabalho braçal ou mendigar. Piorou, né? Ele diz: mendigar tenho vergonha. E aí o versículo 4, eu sei o que farei. E MacArthur ele fala que do original, do grego, essa ideia do eu sei é equivalente ao nosso, talvez não o nosso, né? Não sei a origem dessa palavra, do eureka. Ele fala isso, equivalente ao eureka. E que é uma ideia repentina que você tem, você está ali pensando, e aí do nada, num estalo, aparece uma ideia. E que fica evidente para a gente que ele está pensando ali e lembra
lembre-se que ele é sagaz. Esse homem é sagaz, esse homem é muito esperto. E ele já pensou em todas as possibilidades. Nós vimos no versículo 3. Peraí, trabalhar na terra, mendigar. Então ele já está pensando em tudo que pode acontecer com ele, até porque agora ele é visto como alguém que não é confiável. Então ele não vai conseguir facilmente um trabalho como administrador, porque ele sabe que esse homem que era muito rico, e essa fama dele vai correr. Então ele já sabe que, como administrador, ele não tem muita chance. Então ele já pensou como trabalhador braçal e como mendigo. Ou seja, ele é sagaz, ele é esperto. E aí, no versículo 4, como a gente já disse, ele diz: eu sei o que farei, tive uma ideia. Quando for demitido da administração, para que quando eu for demitido da administração, me recebam em suas casas. E aí tem aqui um ponto que a gente precisa guardar mais para frente. Ele quer fazer amigos. Lembre-se disso. Ele quer fazer amigos, que quanto mais ligações ele tiver, principalmente com esses homens que a gente vai ver nos versículos seguintes, porque esses devedores do homem rico são pessoas ricas. A gente às vezes tende a pensar que rico não tem dívidas. Pelo contrário, os ricos têm as maiores dívidas, né, por conta de fazer o dinheiro girar. Né? Fazem empréstimo com uma porcentagem baixa, lucram alto, fazem empréstimo com uma porcentagem baixa e lucram alto, e por aí vai. Vai fazendo o dinheiro girar. Então, ou seja, ele sabe que esses devedores não são pés rapados. E é por isso o interesse dele. É por isso o interesse deles. Para que me recebam em suas casas. Então, essa é a motivação dele. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, versículo 5, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Quanto deves ao meu patrão? Aqui, provavelmente, a gente vai ver no versículo 6 e no versículo 7, que tem um exemplo aqui de 2 devedores. O que fica, talvez, para a gente pensar, é que não seriam só 2. Quando ele fala no versículo 5, tendo chamado cada um dos devedores. Parece que eram mais. Do seu senhor disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa, escreve 50. 7, depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. Então aqui a gente tem uma ideia de quanto valia essas dívidas, desses 2 exemplos aqui. Aqui faltou 100 sacos, que a gente pode pensar, ou alqueires, no trigo, tá? 100 alqueires, 100 sacos. E nos 100 potes de azeite, que aqui é colocado como cados nessa versão, equivalem a 3.300 litros de azeite. E o azeite era um alimento, né, muito importante, muito comum na dieta mediterrânea, né, na vida daquela época. E aqui o MacArthur ele faz uma conversão, ele busca colocar uma equivalência, vamos chamar assim, de salário, né? Um trabalhador comum, quanto
demoraria para receber esse valor. O primeiro exemplo do azeite, nós temos aí 1 ano e meio de trabalho. Aí eu coloquei aqui como salário mínimo de R$ 1.320. Ou seja, 100 potes de azeite. Esse primeiro devedor, versículo 6, devia por volta, se a gente fosse, e aqui é só conjectura, a gente só traz aqui para a nossa realidade, devia por volta de R$ 25.000. Vamos pensar assim. Então é dinheiro. Se esse homem rico é milionário, R$ 25.000, perder assim, é muito dinheiro. Né? R$ 25.000 para quem é milionário, ainda assim é muito dinheiro. E aí a gente tem um outro exemplo dos 100 alqueires de trigo, no versículo 7, né, que ele coloca como para um espaço para poder plantar esse trigo, 404.000 metros quadrados. Então é muito. O valor dessa dívida aí por volta de R$ 34.000, pensando no nosso salário mínimo. Tá? Então, lembre-se disso. E aí, o que a gente tem é uma dívida enorme só com esses dois que são colocados aqui na história. Né? Alguém quer fazer a conta aí, me falar? 25 mais 34. Pode fazer. Enquanto isso, quero ver quem vai fazer a conta. Hã? 59. 59, isso aí. Então, o que a gente tem? Um bom dinheiro. Um bom dinheiro, como eu já disse, para quem é milionário, perder 59, para a gente nem se fala, né? Para quem é milionário, é muito dinheiro. Então, a gente tem esses dois exemplos aqui de dívidas. E aí, lembrando que nessa época, o que a gente tem é a dívida em vez de dinheiro, a gente tem as dívidas aqui como alimentos. E nessa época o que se tinha era perder esses alimentos. Como hoje, né? A gente vê o tomate, por exemplo, ele está R$3, do nada ele está 14. Mas, gente, o que houve? Né? Esses homens são esses homens são muito perversos. Não, o problema é a questão da plantação. O que houve lá na plantação para que o tomate chegasse a R$14? E aí, provavelmente, houve uma seca ou teve muita chuva a ponto de perder os alimentos, né? Ou alguma praga, né? Nessa época, gafanhotos eram comuns. Então, o que a gente tem aqui é que esse valor poderia variar. E aí, o MacArthur coloca que um alqueire de trigo poderia subir para o valor de 5 alqueires. Ou seja, quintuplicando esse valor que a gente está vendo aqui. Por quê? Porque é uma questão lógica até hoje, a questão da escassez. Se tem pouco, eu preciso aumentar o valor para que eu possa manter a venda daquele alimento. Então, essa é a lógica da venda de produtos perecíveis. Então, só que a motivação desse administrador não era essa. Não era, gente, ele está passando por uma seca. Porque, pensa bem, se você tem pessoas que te devem e você está vendo que essas pessoas não têm condições de te pagar, o que você faz? Você negocia a dívida para ver se você recebe algum valor. Você precisa de algum valor. Aquela pessoa está tendo dificuldade, aí você divide em 100 vezes, né? Você dá um desconto à vista se a pessoa pagar. O que você faz é tentar receber algum valor para que você não fique no prejuízo. E você também não quer que essa pessoa, e aqui a gente está falando de homens de negócios, esses devedores, não quer que a pessoa ela venha à falência. Porque se ela vem à falência, você já era, você não vai receber aquele valor. Então era muito melhor você negociar a dívida. Só que o administrador infiel já deixou bem claro que não é essa a motivação dele. Veja, ele tem ainda o poder legal de fazer o que ele fez.
tudo que ele fez aqui, ele tem um poder legal, porque ele ainda é o administrador. Você vê a imprudência, talvez a falta de sabedoria do homem rico, de deixar, depois das denúncias, deixar esse homem ainda na administração. O mínimo que você faz é ficar em cima, não é? Ele vai fazer o relatório, agora não, agora eu venho para cá e vou ficar aqui. E não é isso que acontece, porque esse administrador faz o que faz para o seu bem. Ele aqui é totalmente egoísta. Ele não está preocupado com as pessoas que elas estão tendo dificuldade para pagar. Ele não está preocupado com o seu senhor que precisa receber. A gente viu aqui, ele está preocupado com o status dele, está preocupado, peraí, gente, eu preciso fazer amizades com pessoas que vão me ajudar. Ele tem uma motivação aí de não perder, o seu status, como eu já disse. E aí, versículo 8, vem a virada. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E aqui, essa palavra, lembrei do Áquila. Lembrei do Áquila, até falei Átila agora. Quando eu li aqui, atiladamente, porque E aí a gente pode ver em outras versões, versículo 8 aqui na NVI fala: o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Tá? Ou seja, ele agiu de forma esperta, ele foi esperto, ele buscou, ele pensou em todas as possibilidades, como a gente viu. O que pode acontecer comigo? Teve uma ideia brilhante, entre aspas, né? Porque pode ser considerado brilhante, mas imoral. E aí, ele agiu, que é o ponto, talvez, mais importante aí. Porque quantas ideias a gente tem? Quantas ideias a gente... isso aqui é legal, hein? Isso aqui ninguém pensou, só eu. Mas você não coloca em prática, não. Ou seja, esse administrador infiel se mostra alguém de atitude, alguém que pensa nas possibilidades, alguém que tem uma boa ideia e que age, e com ousadia. Ele chama, depois de ser acusado pelo seu senhor, ele chama os devedores e faz o que faz, adulterando os livros de dívidas. Então a gente tem isso aqui, no versículo 8. O Senhor elogiando o administrador infiel. E aí, eu coloquei aqui Mateus 24, 50 a 51, que foi uma das parábolas que nós fomos expostos semana passada. Pedi a algum irmão que abra e leia o final da parábola. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigará, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, gente, como que Jesus muda totalmente o sentido da parábola? Porque esse servo mau aqui, ele age de forma negativa. E ele vai ter a paga pela sua ação. Por que o administrador infiel é elogiado? Por quê? A primeira conclusão que a gente pode chegar é que claramente esse homem rico, diferente do que nós vimos aqui na parábola do bom servo e do mau, e na parábola dos talentos, capítulo 25, não é uma figura de Cristo. Não é uma figura de Cristo. Nós podemos chegar a essa conclusão lendo o texto. Isso é muito
Isso é muito bom. E é muito legal a gente pensar, né, que nós temos toda a revelação da palavra de Deus e de que nós temos, de certa maneira, muito mais facilidade de entender algumas coisas que os nossos irmãos, esses irmãos que estão ouvindo de Jesus, ao ouvir a história de Jesus, da boca do próprio Cristo, talvez não se tocaram. E a gente consegue, lendo e relendo, entender, opa, isso aqui não é uma figura de Cristo. Não é. Primeiro que esse homem rico, ele é imprudente, deixando esse administrador ainda ali, ao léu, trabalhando, fazendo, ainda prestando serviço a ele. Né? Segundo, que ele é roubado e, mesmo assim, elogia o Senhor, elogia o administrador infiel. Isso mostra pra gente que e isso há muito hoje. Né? Lembro de um filme da origem do McDonald's, né? Que trata a história, né? E aquele homem era totalmente sem escrúpulos. E a história traz isso. E muitas vezes, e de muitas maneiras, isso vai sendo colocado de maneira sutil ou não na nossa sociedade. A gente vai admirando os homens maus pelo que eles fazem por conta da sua atitude, por conta da sua ousadia. Né? E é isso que o administrador infiel faz. E parece, peraí, ele foi roubado e está elogiando, porque se houvera atiladamente. Porque aí Jesus conclui, porque os filhos do homem são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Como que a gente pode explicar uma parábola como essa? Esses versículos aqui ficaram aí do outro slide. E aqui a explicação que a gente tem é a citação do MacArthur, que resume a explicação da parábola. Aqui essa citação nos faz entender qual o propósito de Jesus em contar essa parábola. Porque ele é chocante no sentido de contar uma parábola como essa. Porque o final nos deixa intrigado, nos faz pensar, o que Jesus quer dizer com isso? E aí ele conclui, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Os pecadores tentam ser mais espertos e diligentes em relação ao seu bem-estar temporal do que os santos em relação ao trabalho de acumular tesouros para a eternidade. Irmãos, aqui esse trecho não tem como não lembrar da exposição de domingo. Né? Já foi falado aqui pelo irmão Vitor e agora a gente lembra novamente. Colossenses 3, 1 a 4 é marcante, é um texto maravilhoso. E eu quero convidar os irmãos a abrirem. Vamos ler todo mundo junto? Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, amém aí? Vou esperar. Colossenses 3, 1 a 4. Todos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra.
que morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, então vós também sereis manifestados com ele em glória. amém. Irmãos, o que nós concluímos é que o ímpio, ele não pode passar certo ponto. O que ele vê é essa terra. Ele não vê um palmo além desse mundo. E o que nós lemos aqui, os pecadores tentam ser mais espertos e diligentes em relação ao seu bem-estar temporal do que os santos em relação ao trabalho de acumular tesouros para a eternidade. Ou seja, nós deveríamos admirar, de certo sentido, entenda, o que os ímpios fazem. Sabendo que vão morrer. Eles sabem que vão morrer. A gente conversou sobre isso ontem no encontro literário. Eles sabem que vão morrer. Mesmo assim, eles se entregam de tal maneira a fim de acumular tesouros nessa terra. Então, há aqui uma diferenciação. Nós já lemos Mateus 6, né? Não acumuleis tesouros na terra, acumuleis tesouros no céu. O ímpio vai acumular tesouro na terra. E ele vai ser ousado. Ele vai ser alguém talvez disciplinado a isso. Ele vai trabalhar por 30 anos para conseguir uma boa aposentadoria. E ele não sabe até quando vai viver. Ele não sabe se ele vai morrer no meio do caminho. Mesmo assim, ele se empenha. E nós? E nós? Nós sabemos o que nos aguarda. Nós sabemos, nós temos a certeza disso. Nós temos a certeza do que nos aguarda. E de que nós não temos medo da morte. Né? Nós não temos medo da morte porque estar com Cristo é infinitamente melhor. Logo, como nós temos nos empenhado. E essa é a tônica da parábola, irmãos. É a tônica da parábola, porque há um homem ímpio, o que faz, ele é ousado, ele é estratégico, ele usa da maldade, ele é sem escrúpulos. Mas é isso que o ímpio é. Agora, nós temos a certeza do que nos aguarda. Temos a certeza que Cristo está sentado à direita de Deus e de que nós vamos nos encontrar com Ele. E nós não nos empenhamos em guardar tesouros no céu, em trabalhar para que cada dia mais os tesouros no céu sejam acumulados. E é isso que Jesus nos ensina aqui. Ou seja, o que nós aprendemos com administrador infiel não é a falta de escrúpulos dele, nem o foco no mundo, e sim a ousadia. A ousadia para fazer o que fez, porque ele estava preocupado com a sua reputação. E nós temos a certeza da salvação, deveríamos estar preocupados com a nossa santidade. Deveríamos estar preocupados com a nossa vida no céu. E aí, nós temos 3 lições colocadas aqui pelo pastor MacArthur, para a gente poder meditar. Melhor, vamos aqui pensar, antes de eu falar, para os irmãos participarem, a responder essas lições aqui. Dinheiro é um bem que se deve ser usado para o bem dos outros. Como que essa ideia aqui colocada pode ser praticada? Eu quero ouvir alguns dos irmãos ou algum irmão. Como que
essa ideia, dinheiro é um bem que se deve ser usado para o bem dos outros. Como isso pode ser praticado a partir de tudo que vimos e a partir de tudo que conhecemos da palavra? Nós fomos expostos a isso em Efésios, cara. A questão de aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para que tenha que acudir ao necessitado. Então a ideia do trabalho é interessante a gente ver esse trabalho e serviço, porque em si ele já é para o outro, né? Você não presta serviço para si mesmo, né? Até o autônomo, né? Por mais que tenha essa questão de autonomia empresarial, eles prestam serviço para outro e tem a recompensa desse trabalho prestado. Quando você entende isso, você entende que o seu serviço é para o próximo. Mas a escritura vai além, né? Não é só você servir ao próximo, mas além de servir tendo a recompensa do dinheiro, é esse dinheiro ser levado também para esse recurso ser gerido para alcançar as pessoas necessitadas, né? Então, para o bem dos outros, isso implica a questão dos necessitados, que é aquele a quem você vai servir com o seu dinheiro sem ter algo em troca. E implica uma questão geral também econômica, no sentido de você abençoar gerando bens, né? Gerando serviço para as pessoas, ou seja, mantendo as pessoas empregadas. A ideia puritana de progressão dos bens, né? Quando você trabalha, quando você compra, você não fica com o seu dinheiro preso, enterrado debaixo, a gente viu na parábola, escondido para que comenda juros, você está impedindo a progressão dos seus bens e deixando de alcançar outras pessoas, até no sentido econômico, que é bom, né? Já que a questão da prosperidade corretamente, biblicamente vista, é uma ideia de bem-estar social, né? Você ajudar, você manter uma pessoa empregada, gerar serviço, você traz dignidade por meio do trabalho, e por meio do trabalho vem a renda, e a renda traz dignidade para uma família, né? Então você tem essa questão do dinheiro sendo utilizado biblicamente, e portanto traz bens a outras pessoas, seja necessitado, sem a recompensa, seja a ideia de serviço, né? Quando você adquire aí a função do trabalho, né? Então, Perfeito. O irmão trouxe os princípios básicos aqui, né? Que precisam ser muitas vezes relembrados, porque nós facilmente perdemos para a preguiça e esquecemos disso, de que precisamos fazer não só para nós, mas para o outro. E essa é a ideia. Veja o versículo 9 de Lucas 16. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. E na NVI fala, esses amigos vos recebam nas moradas eternas. Então está falando do céu aqui. Irmãos, vocês vão lembrar que eu falei para a gente poder não esquecer sobre a motivação do administrador infiel, no versículo 4. Me recebam em suas casas. Ele queria fazer amigos por interesse. E o que nós entendemos aqui é que Jesus faz um contraponto. Porque ele fala, os recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Fazer amigos. Ou seja, a riqueza de origem iníqua aqui, ou riqueza injusta, Jesus está trazendo essa ideia, não porque não se pode ter riquezas, mas é porque a riqueza não pode ser redimida. E a gente viu vários textos aqui, os irmãos podem lembrar de outros textos que por exemplo, de Tiago ele fala para a igreja e fala enfaticamente quanto ao rico, né? Glorie-se na sua insignificância. E ali ele está falando para rico cristão. Para o rico lembrar, ó, o que você tem é nada, porque não é seu. Né? Então, é importante pensar nisso, que essa riqueza iníqua que Jesus coloca aqui é que não pode ser redimido. Fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem,
ou seja, a riqueza faltar, esses amigos vos recebam nas moradas eternas, nos tabernáculos eternos. Irmãos, nós entendemos que as riquezas vai além do dinheiro no sentido de bens. Porque você pensa, eu não sou rico, então isso aqui não se aplica a mim. Não sobra dinheiro, então isso aqui não é para mim. Não, isso aqui está ligado a caráter. A caráter, e nós somos chamados a ser homens e mulheres como Cristo. Então, isso aqui vai muito além. Aí a gente lembra, o primeiro exemplo que a gente pode lembrar é da viúva pobre, que deu tudo que tinha. Ou seja, ali, caráter, generosidade e desprendimento. Desprendimento. E aí, como que você vai fazer aos outros, aos amigos? E aqui, claramente, nesse texto, Jesus está falando de amigos cristãos. Por quê? Porque esses vão nos receber nos tabernáculos eternos. Aí a gente lembra de Gálatas. Gálatas 6. Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ou seja, Paulo aqui está dizendo, o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Nós precisamos disso aqui, ser fortalecidos, porque eu conheço melhor vocês do que alguém que chega aqui e pede alguma coisa específica. E aí, eu vou pensar 2 vezes em como eu vou ajudar aquela pessoa, porque eu não sei como que ela vai usar aqueles recursos. Isso é ser prudente. Isso é ser prudente. Isso é aprender com o administrador infiel. Para que nós não achemos que, a pessoa veio aqui e pediu. Então, se eu não der, eu não estou sendo generoso. Não é assim. Não é assim. Porque, às vezes, claramente, aquela pessoa ela vai usar para algum vício, né? Ou para fazer alguma maldade. E aí a gente precisa distinguir. Aí peçamos ao Senhor sabedoria para isso. Então, o Senhor está trazendo aqui, a ideia dessa primeira lição é de que nós precisamos ajudar os outros. Recebendo em casa. Vamos a alguns exemplos práticos? Recebendo em casa. Não tenho dinheiro, mas você tem uma casa. Pode receber. Eu não tenho comida. Pede a pessoa que está vindo para trazer. Ou seja, você pode receber alguém em casa. Você pode dar o seu tempo, que é precioso no sentido de que muitas vezes você tem que trabalhar, né? Sua vida corrida, e aí você faz hora extra, diminui a hora extra, diminui a carga horária para dar atenção ao irmão. Isso é investir. Isso é investir nessas amizades, porque você pensa, poxa, esse horário podia estar ganhando um pouco melhor, podia estar dando mais uma aula aqui. Aí você vai investir, peraí, vou diminuir a velocidade para eu poder ajudar o meu irmão. Ou seja, há muitas maneiras da gente pensar que vai além do dinheiro à vista, dinheiro em mãos, mas as riquezas que o Senhor tem nos dado, né? Uma roupa que não te serve mais, ou uma roupa que você quase não usa, está novinha, mas você quase não usa. Você sabe o que você pode fazer com ela. Se desprender disso, para ajudar para o bem dos outros. Segunda lição, olha aí, versículo 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Irmãos, aí nós temos a segunda lição. Tudo que temos pertence a Deus e devemos sempre estar cientes de que somos administradores. E aí, joga a pergunta para vocês de novo. O irmão ser ousado e responder. Tudo que temos pertence a Deus. Como que nós podemos
pensar na prática em administrar bem aquilo que o Senhor tem nos dado? 10 simples, como eu coloquei aqui agora. Pense em algum exemplo aí. Tudo que você tem é de Deus, certo? Agora, a primeira lição era a relação entre você e o seu próximo. Agora é em relação a você e Deus, certo? E aí? Vamos pensar aqui sobre isso? Veja bem, irmãos, versículo 10 fala que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. A gente já falou aqui da viúva pobre e da importância do caráter, né, do desprendimento. Entendemos que a oferta que você dá na congregação, o dízimo, são importantes para a manutenção do reino, para a propagação da palavra de Deus. Ou seja, o Evangelho, isso foi colocado pelo pastor semana passada. O Evangelho, para ser pregado, é necessário esse recurso que Jesus chama, aqui no versículo 9, essas riquezas de origem iníqua. É necessário. É necessário. Só que nós não amamos o dinheiro. Né? Nós só entendemos que o dinheiro é uma ferramenta para isso. E que o Senhor é glorificado na minha generosidade. Na minha generosidade, eu invisto na obra a fim de ser, não como alguém que compra o relacionamento com Deus. Tem muita gente que dá o dízimo e acha que isso é suficiente. Parece um absurdo, mas há pessoas assim. Dá o dízimo, eu dou o dízimo. Dou 10% da minha renda. E acho que isso é suficiente. Não, é isso que a gente está falando aqui. O que a gente está trazendo é justamente a ideia de desprendimento e de entender que você se entrega como por inteiro para o reino de Deus. E a terceira lição, para a gente fechar, não permita que o dinheiro usurpe o lugar de Deus na sua vida. Versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, versículo muito conhecido, e nós entendemos que essa é uma tentação que ricos e pobres são atiçados quanto aos bens que você tem. Eu tenho muito pouco. Aí você pensa, não, eu tenho muito pouco, não vai dar para eu ajudar. Eu tenho muito, eu vou constranger os irmãos. Ou seja, nós somos muito bons nisso, em dar desculpa e permitir que nós comecemos a amar esses recursos, porque traz poder, porque traz oportunidades. É isso que o dinheiro traz para a gente. Oportunidades e poder, só que terrenos. E aí você começa a ter a mente do administrador infiel, pensando só nesse mundo, pensando só na sua aposentadoria, pensando só nos seus investimentos, esquecendo de investir no reino e pensar nas coisas do alto. Então, pensemos sobre isso. Tá? O irmão quer fazer alguma consideração, uma pergunta? Como você estava falando, eu estava pensando nessas expressões. O retrato vívido, de certa maneira, pode colocar, vívido de uma pessoa, de uma fato, que ocorreu no ministério de Jesus e Zaqueu. Zaqueu é alguém que, de fato, os líderes, né? Por eles são impostos. E a gente vê que naquela época existia muita facilidade para depois de impostos defraudar. Assim como do publicano
dos soldados também, como eu tinha falado, se corromper, né? Passível em todas as épocas da natureza humana. Aí, quando ele, no versículo 19, capítulo 19, no versículo 8, ele diz assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Ou seja, aos pobres, igual você falou da lição, ele dá para o próximo. Dá para o próximo. E aqui usando Gálatas, a gente deduz que Zaqueu viveu uma vida cristã, né? Tem que imaginar que esses homens eles viveram uma vida cristã. Ele foi salvo, ele foi salvo. Então, o preceito de Gálatas, Zaqueu seguiu. Aos pobres, tem um preceito de Gálatas, primeiro da fé, depois aos demais. É um preceito que o próprio Cristo instituiu. Amai, o padrão amar o irmão da fé pelo padrão de Cristo e o próximo como a nós mesmos. Então, o padrão mais alto que é da fé e quem não é da fé como a nós mesmos. Né? Então, um padrão diferente. E ele continua. Né? E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou seja, se a minha riqueza, né, tem uma origem de maneira muito iníqua, se a gente pode usar a palavra da parábola, restituo 4 vezes mais. E então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É interessante que como você está falando, né, a questão, ele mostrou a ligação das missões, né, terceiro ponto, que ele não deixou que o dinheiro, depois da salvação, não deixou que o dinheiro usurpasse Deus no seu coração, não tirou Deus do seu corpo, né? Mas na verdade ele deu tudo a ponto de chegar o momento, a gente pode imaginar, dele não se planejar tanto. Porque se a gente para pensar, essa questão, Zaqueu era uma pessoa que, como coletor de impostos, ele era um cara que se planejava. Ele se planejava. Mas quando ele fala que vai dar metade dos seus bens de ímpeto, e se ele alguma coisa tem defraudado, ele dá 4 vezes mais, você vê que ele não fez um planejamento. Ele tem uma convicção por causa que agora o coração dele é regenerado. E ele sabe que Deus vai providenciar e, acima de tudo, ele vai ter amigos nas moradas eternas. Você tem o Zaqueu, né, para que você está falando, toda essa gama de lições da parábola, você tem vívido de Zaqueu na salvação dele, da obra do Espírito Santo. Verdade, verdade. Ali é claramente uma ação do Espírito Santo, que é alguém que chega e fala: vou dar metade dos meus bens. Precisa-se ter a ação do Espírito Santo, que não aconteceu com o jovem rico. O jovem rico, ele foi prepotente ali, dizendo que tem guardado toda a lei. Agora, quando Jesus aperta, Jesus ali, a rocha, fala com ele: então vai, divide os seus bens, volta e me segue. Aí ele vai embora triste. Né? Então isso, irmãos. O versículo de Mateus 10:16 traz essa ideia para a gente da parábola, do que a gente pode extrair do administrador infiel e aquilo que deve ser e que é próprio do cristão. Sejam prudentes como a serpente e simples como a pomba. Então, aprendamos isso, de sermos ousados, de sermos espertos quando falamos do reino de Deus, quando falamos em guardar tesouros no céu. Sejamos espertos, mas sejamos humildes, sejamos simples como a pomba. Vamos orar? Quer falar, irmão?